Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês a arapuca que o próprio clã Bolsonaro tá montando para o Nicolas Ferreira. E que apesar do Nicolas aparentar ali ser meio bobinho às vezes, tudo que o Nicolas não é bobo. O Nicolas pode ser empolgado, o Nicolas pode ser arrogante, mas o Nicolas não é burro. O que é que tá acontecendo? Saiu um material no site da Folha de São Paulo ontem, dizendo que Flávio quer lançar Nicolas ao governo de Minas Gerais em uma aliança com o Centrão. E segundo essa matéria aqui, o Nicolas está resistindo à possibilidade, mas é visto pelo próprio Flávio e pelo clã Bolsonaro como a única saída para garantir um palanque forte no Estado. E que inclusive alguns dinossauros do Centrão, de partidos ligados à União Brasil e ao PP, estariam nesse diálogo também para poder convencer o Nicolas sobre essa candidatura. E aqui eu já digo para vocês que essa é uma jogada do clã Bolsonaro para eliminar o Nicolas. Como assim, Carlito, eliminar o Nicolas? O Nicolas hoje é a figura dentro do universo do bolsonarismo, e lembrem, bolsonarismo, movimento ideológico, não bolsonarismo atrelado ao clã Bolsonaro. O Nicolas hoje é dentro do bolsonarismo a figura com maior engajamento nas redes sociais, com maior alcance nas suas pautas e com maior barulho quando quer fazer qualquer tipo de manifestação. A gente viu que apesar da caminhada dele não ter surtido o efeito que se imaginava, se imaginou que teriam milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas e não teve, ele reuniu muita gente. Por quê? Porque foi uma caminhada que não teve ali abertamente o apoio de todo o clã Bolsonaro. Você viu ali um recado tímido de um filho, um recado tímido de outro filho. Você viu inclusive algumas indiretas do próprio Eduardo Bolsonaro para o Nicolas. O Carluxo apareceu ali em dois momentos específicos, um durante a caminhada e o outro na chegada lá a Brasília, e isso deixou o clã Bolsonaro preocupado. Por quê? O Nicolas tem tentado criar o que a minha esposa brinca, né, que é um novo movimento para substituir ou para compor o bolsonarismo, que é o nicolismo. É um movimento que quer pegar esse público mais jovem, apesar do Nicolas não ser mais tão jovem, o Nicolas já está na casa dos 30 anos, desse público mais jovem, que quer uma renovação política. Por isso que eu tenho dito que não faz sentido dizer que o Caiado vai ser o candidato do PSD. Se eles querem alegar que o problema da candidatura do Lula está na idade, como é que eles vão lançar um cara que é 4, 5 anos mais jovem que o Lula? Então o Caiado, para mim, não deve ser candidato por isso. Provavelmente, se o PSD lançar alguém, vai ser o Ratinho Júnior, né? Ou quem sabe o Eduardo Leite, mas eu ainda cravo as minhas fichas no Ratinho Júnior. E aí tem um outro problema que é o seguinte: ano passado, quando aquele Eros Bondini apresentou um projeto para poder diminuir a idade mínima para que uma pessoa no Brasil possa ser candidata à presidência ou a senador da República, muita gente chama essa PEC, esse projeto, né, de Projeto Nicolas. Por que era Projeto Nicolas? Porque a ideia era justamente trazer a questão que envolve ali o nome do Nicolas para uma disputa à presidência e meio que ofuscar o brilho do clã Bolsonaro. Lá em 2019, assim que o Bolsonaro tomou posse, muita gente me perguntou quanto tempo eu achava que o bolsonarismo teria ainda muita influência no debate público, quanto tempo o bolsonarismo ainda seria forte. E naquela época eu falei, olha, agora que o monstro saiu da caixa, entre aspas, né, que os fascistas saíram do bueiro, eles não dependem mais do Bolsonaro. Eles dependeram do Bolsonaro para sair. O movimento agora, ele vai existir, pelo menos por um período, com ou sem a participação de Bolsonaro. E aí muita gente perguntou, você acha que vai se enfraquecer quando? Eu falei, o radar principal, o termômetro principal, melhor dizendo, que nós teremos é a eleição de 2026. Na minha projeção lá de 2019, eu já dizia que eu acredito, né, que na eleição de 2026 a gente vai ter uma redução da bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso não quer dizer que é uma redução da direita, necessariamente, eu estou falando da extrema-direita, e é provável que a gente tenha uma ampliação dos ditos parlamentares da direita moderada e da esquerda. Hoje a gente tem ali 386 deputados de direita, entre os bolsonaristas radicalizados e os que se dizem moderados de direita, e temos 127 deputados de esquerda. No Senado Federal, nós temos 65 senadores de direita e 16 senadores de esquerda. Então eu acredito que a gente pode ultrapassar a casa dos 20 senadores, na projeção que eu fiz aqui, a gente pode chegar, na melhor das hipóteses, ali até 20 ou 25 cadeiras. É muito difícil, mas a gente sabe que pode acabar chegando, mas é muito difícil, né? A gente tem de manter pelo menos as 16, não pode reduzir, mas na minha projeção a gente pode chegar até 25, se todos os cenários que eu montei baterem. E no caso de deputados, a gente pode chegar ali até a casa dos 181, dependendo de algumas alianças montadas em alguns estados. É um crescimento muito grande, eu sei disso. Tá? Um crescimento de mais de 10%
o número de cadeiras, mas é possível, né? Se vai acontecer ou não, a gente só vai saber no pleito agora de 2026. Mas eu já dizia ali que eu acreditava que em 2026 essa seria o termômetro, né? Se a gente conseguiria ir para frente ou ir para trás, se iria reduzir ou se iria aumentar a pressão sobre toda essa situação envolvendo o bolsonarismo. E que entre 2028 e 2030 o bolsonarismo continuaria existindo, mas voltaria a ser uma força praticamente irrelevante, né? Que teria ainda uma bancada grande na Câmara dos Deputados, mas não teria mais a maior bancada como tem hoje, né? A gente sabe que o PL hoje é a maior bancada da Câmara e a maior bancada do Senado, tão logo é a maior bancada do Congresso, porque tiveram algumas mudanças envolvendo o PSD, que é o número de senadores do PSD foi reduzido. Então você tem hoje mais senadores do PL do que do PSD. Eleitos você teve mais do PSD. Mas hoje o PL é a maior bancada na Câmara e no Senado, logo a maior bancada do Congresso. E o que aconteceu? O Flávio percebeu que o bolsonarismo se fragmentou muito a partir do fenômeno do Pablo Marçal em 2024, né? Basta lembrar que Pablo Marçal arrastou para ele muitos eleitores que eram do Bolsonaro, inclusive que passaram a enxergar o Bolsonaro ali como um covarde, como um fraco, aqueles bolsonaristas mais radicalizados, os mais radicalizados foram caminhar com Pablo Marçal. Né, os que se diziam menos radicalizados ou mais fiéis talvez ao Bolsonaro, acabaram seguindo ali o que o Bolsonaro disse sem querer dizer, que era o apoio ali ao Ricardo Nunes, e seguiu com o Tarcísio. Só que tem um problema envolvendo agora esse nome da candidatura do Flávio do Nicolas Ferreira lá em Minas Gerais, que é o quê? Ano passado o Valdemar já tinha dito que não era para ter a candidatura, do Nicolas, né, ao cargo de governador de Minas, que ele queria que o Nicolas pegasse mais experiência, e alguns caciques, inclusive, do Centrão, entre eles caciques do União Brasil e do PP, dentre esses caciques do PP, o próprio Arthur Lira teria dito que, como o estado de Minas Gerais é um estado que tem muita dívida, a capacidade de investimento do estado seria pequena. Então, se o Nicolas fosse eleito governador de Minas, isso poderia atrapalhar o projeto político do Nicolas Ferreira, ele fazer uma má gestão em Minas Gerais, e ficar marcado aí como um governador que foi pífio, que não conseguiu fazer o estado crescer, ou tem uma gestão igual a do Romeu Zema, né, que apesar de defender austeridade, redução de gastos, entre 2019 e 2025, inclusive está até aqui um dado aqui publicado no Tempo, entre 2019 e dezembro de 2025, a dívida do estado de Minas Gerais sob a gestão do Romeu Zema aumentou em 75%. Só para vocês terem noção, o Zema recebeu o estado com a dívida de 114 bilhões e 700 milhões em 2019 e no final de 2025 o estado de Minas tinha uma dívida de 200 bilhões de reais. Inclusive, dos 4 estados brasileiros que mais devem à União, a gente tem todos os 4 governados ou pela direita bolsonarista. Por exemplo, o estado que mais deve à União é São Paulo, é o estado governado pelos republicanos e pelo Tarcísio de Freitas. Bolsonarista. O segundo estado que mais deve, o Rio de Janeiro, governado pelo Cláudio Castro, do PL, bolsonarista. O terceiro estado que mais deve, o estado de Minas Gerais, governado pelo Romeu Zema, do Novo, também bolsonarista. E o Rio Grande do Sul, que teve aquelas questões envolvendo as tragédias naturais, né? Tem um governador de lá que não é bolsonarista, mas não é fã do Lula, né? Que é Eduardo Leite, a gente sabe. Então, essa possibilidade da candidatura do Nicolas por Minas poderia sufocar o Nicolas. Por quê? Ele poderia ser eleito, é um fato, tá? Em algumas pesquisas ele aparece bem posicionado, porém ele não teria capacidade de investimento e aí o Nicolas poderia se atrapalhar politicamente. E o que é que me chamou a atenção nessa matéria, inclusive da Folha de São Paulo? Porque na matéria da Folha de São Paulo eles dizem que a candidatura do Nicolas pelo estado de Minas Gerais para o governo seria a única saída garantida de um palanque para o Flávio Bolsonaro. Só que aí que me chama a atenção. Por que me chama a atenção que essa história é balela? Porque o Cleitinho, que inclusive tem aparecido em várias pesquisas liderando a corrida eleitoral por Minas Gerais, ele é do Republicanos e é bolsonarista. Então o apoio dele será o Flávio Bolsonaro. E na pesquisa Real Time Big Data, por exemplo, de dezembro de 2025, o Cleitinho aparece em primeiro lugar, 20 pontos à frente do Alexandre Calil, do PDT, que é pré-candidato ao Senado também, ao governo também. Aqui ainda não aparece, por exemplo, não aparece nessa pesquisa outros nomes também que são muito fortes aqui e que o presidente Lula pretende apoiar também, né? Entre eles o nome do Rodrigo Pacheco e até mesmo o nome do senador, do deputado, o Rogério Correia, né? Que chegou a aparecer até em algumas pesquisas também. Então não faz sentido dizer que o Nicolas é a única saída para garantir um palanque para Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, porque tem o Cleitinho. E se o Nicolas for deputado federal à reeleição, a possibilidade dele ser reeleito é grande, inclusive de novo como deputado federal mais votado do Brasil, talvez.
Quem sabe em 2028 disputar a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é um caminho natural para quem quer ser candidato ao governo, ou mesmo que não seja candidato ao governo, à Prefeitura de Belo Horizonte em 2028, disputar o governo em 2030. Então, tudo que o Nicolas não é, meu amigo e minha amiga, é burro, tá? O Nicolas sabe que querem jogar ele na fogueira. E eu tenho certeza que ele já se ligou nessa jogada aqui do clã Bolsonaro, porque não faz sentido nenhum esta alegação de que não, a única saída para Flávio é que Nicolas seja candidato ali por Minas Gerais ao governo para garantir o palanque. Mas peraí, Cleitinho não é bolsonarista? O próprio Valdemar, em entrevista no ano passado, chegou a dizer que Cleitinho deveria ser o candidato apoiado pelo PL. Primeiro ele disse em abril que o Nicolas não deveria ser candidato, palavras do Valdemar, em abril, tá? Não deve ser candidato, segundo ele, o Nicolas, né, não deveria ser candidato porque precisa de mais experiência. E ao ser questionado, tá aqui, ó. Ele se empolgou um pouco com a proposta de emenda à Constituição para reduzir para 30 anos de idade a idade mínima para disputar o Senado por Minas. Mas existem certas coisas que vêm com a idade. Um cara para ser presidente ou senador com 30 anos, eu acho muito pouco essa idade e acredito que os senadores não apoiariam uma PEC dessas. Por isso, seria muita concorrência para o Senado. Isso aqui, uma outra figura, né? Ligada aqui ao universo do bolsonarismo, né, que é o próprio Bolsonaro, dizendo que ele era contra. E aí o Valdemar também disse que tinha conversado com o Nicolas que ele precisava ter mais experiência. E o Bolsonaro disse que o Nicolas tinha de ter mais cautela. E disse o seguinte ainda, eu já conversei com ele sobre isso, não deixe a fama subir a cabeça e ele tem a cabeça no lugar. Por isso que eu estou dizendo que o Nicolas não vai cair nessa balela do clã Bolsonaro. Ele é a figura do bolsonarismo hoje mais engajada nas redes sociais. Ele tem, dependendo ali da rede social que você comparar dos filhos do Bolsonaro, é 10, 20, 30 vezes mais alcance que o próprio Bolsonaro. E o Nicolas já entendeu isso. E ele é novo. Apesar de ser ambicioso, o Nicolas não é burro. Ele é novo. Ele tem 30 anos, se não me engano, 30 ou 31. Ele é novo, ele não é burro. Deixa eu ver a idade dele, que acho que ele tem 30 anos. Idade... Ele faz aniversário em maio. Idade de... Acho que ele tem 30, vai fazer 31 em maio. Nicolas Ferreira. Ele tem 30 anos, 29 anos, vai fazer 30 agora em 30 de maio. Então, tudo que o Nicolas não é burro. Então aqui tá claro, e isso é importante, tá? Porque dá um sinal pra gente de que o Flávio tem medo do Nicolas. O Flávio Bolsonaro tem medo do Nicolas. E daquilo que a gente tá falando aqui, né? Que o Nicolas pode acabar tomando o lugar ali do bolsonarismo, dividindo o bolsonarismo. Mas eu queria que você deixasse aqui a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer em Minas Gerais? Você também tá pegando essa jogada aí do clã Bolsonaro, meio que tentando chutar o Nicolas. Por quê? Se o Nicolas, de todo jeito, o clã Bolsonaro ganha, né? Até com a vitória do Nicolas em Minas Gerais, eles ganham. Por quê? Nicolas sendo eleito em Minas Gerais, ele pode levar algum bolsonarista lá da família Bolsonaro para trabalhar como secretário dele, ou pode ter algum cargo em outro lugar. E ainda existe a possibilidade, inclusive, do Nicolas fazer uma má gestão como governador por causa da capacidade de investimento em Minas, por causa da dívida que o Estado tem, né? Sobre a gestão do excelentíssimo liberal Romeu Zema, que além de aumentar o próprio salário em 300% e aumentar a dívida do Estado em 75%, na prática não melhorou a vida do mineiro em praticamente nada. Então reflitam sobre isso, compartilhe esse vídeo e comenta aqui se você acha que isso seria um cavalo de Troia do clã Bolsonaro para tentar enfraquecer o Nicolas. Grande abraço, tudo que a gente falou para vocês podem consultar nas redes sociais, na internet também, e até o nosso próximo encontro. Tchau!